Mesmo sendo filho de uma dona de casa e de um pai que foi metalúrgico, eu sempre acreditei que em algum dia na minha vida eu ia me tornar multimilionário. E para que eu conseguisse chegar nesse caminho, nesse destino, eu precisei mudar algumas questões internas, principalmente atreladas à mente, atreladas ao que eu acreditava, atreladas à minha identidade, como que eu me via e atreladas às minhas principais competências. Eu quero te contar hoje nesse vídeo como que eu rompi um teto de crescimento aonde eu estava acostumado a alcançar mais ou menos em torno de meio milhão, 1 milhão de reais por ano em faturamento, para múltiplos milhões de reais por ano. Seguramente, talvez mais de 20 milhões nos principais anos de faturamento da minha empresa. O que que eu precisei romper? Que teto eu precisei romper para alcançar esse resultado tão expressivo em tão pouco tempo? Eu estava em 2019 com um teto mais ou menos de meio milhão por ano, e 2020, 21 e 22, nesses 3 anos consecutivos, eu faturei mais de 80 milhões de reais. E eu não estou falando isso para me ostentar, para vir aqui e vender algo para ti, mas eu estou te falando isso porque se uma pessoa que saiu do zero, filho de uma dona de casa, de um metalúrgico, onde eu tenho orgulho deles, mas aonde eles não tiveram como me passar, como me ensinar grandes conceitos de negócios, ou não tiveram muito dinheiro para me apoiar, para que eu pudesse abrir minhas empresas e mesmo assim eu consegui sair do zero e alcançar esse resultado. Eu quero te contar esses valores, te mostrar isso, para mostrar que se eu conseguir, qualquer pessoa também consegue. Basta mudar 3 chaves internas muito importantes. Na verdade, não é basta, são 3 chaves internas super complexas, mas que com o empenho, com dedicação, você realmente consegue fazer essa virada de chave num espaço razoável de tempo. Eu não vou te prometer nenhum atalho, não é do dia para a noite, precisa ser feito um trabalho de anos, talvez, em alguns casos talvez um pouco menos, mas no meu caso levou anos, e até hoje eu venho me trabalhando questões internas nesse sentido para romper esses tetos que eu tenho de crescimento. Uma das coisas fundamentais que eu aprendi de 2015 a 2019 que eu precisava cuidar do ambiente aonde eu estava acostumado a andar, com quem eu andava, aonde eu ia. E eu comecei a me aproximar de pessoas que faziam grandes resultados. Tinha um amigo meu, inclusive, que já tinha sucesso no digital, talvez era um dos maiores nomes do mercado brasileiro na área de fitness. E eu, através do resultado dele, comecei a levar isso como inspiração. E eu pensava, pô, eu também quero chegar a ter esse resultado. E aí eu comecei a me conectar com essas pessoas, ver que é possível você sair do zero, você desenvolver habilidades e conseguir realmente alcançar resultados significativos. Então, a primeira coisa que eu fiz foi a mudança de ambiente. Quando eu comecei a perceber que eu precisava me tornar, primeiro, dentro da minha mente, a pessoa que eu queria ser no futuro, eu comecei a entender que a identidade, ou seja, como que eu estava me vendo naquele momento, fazia grande diferença para o resultado que eu queria alcançar no futuro. Então, a primeira mudança importante interna, mental, que você precisa entender é como você se vê, qual que é a sua identidade. Então, por exemplo, se você se vê uma pessoa que talvez não tem tanto conhecimento, uma pessoa fracassada, talvez uma pessoa que teve sempre dificuldades. Se você tem essa imagem de você, pode ter certeza que você está indo para o caminho errado. Você tem que mudar a forma que você está se enxergando. Então, por exemplo, eu não sei tudo que eu preciso saber agora, nesse exato momento, mas eu tenho força interna para me trabalhar, para buscar habilidades necessárias para o meu crescimento. Então, é como que você está se vendo, está se enxergando. Você se empodera, você se vê como uma pessoa capaz, você se parabeniza internamente. Então, essa mudança de visão sobre quem você é, como que você se vê, é uma imagem mesmo dentro da mente. Então, quando você fecha o olho, quando você está realmente prestando atenção, é como que você está se enxergando. Você se enxerga uma pessoa que talvez hoje não tem condições financeiras, mas que talvez no futuro
possa ter. Então, não é porque você não tem dinheiro nesse momento que você talvez não vá ter dinheiro no futuro. Então você se vê como uma pessoa que é rica, que tem valores, mas que está sem dinheiro nesse momento e que no futuro pode ter um dinheiro a mais, pode ser talvez até multimilionário, se você quiser, né, e quiser pagar o preço de fato. Então, essa autoimagem que você tem de você é uma parte muito importante. E por muito tempo eu tinha aquela imagem de coitadinho, de vítima. Então, eu fui trabalhando isso ao longo do processo, entendendo que eu tenho condições. Eu tive histórias de superação desde os meus 7 anos de idade. Quando lá nos 7 anos de idade eu comecei fazendo picolé em casa, caseiro, vendendo esses picolés para os meus vizinhos, ganhando dinheiro de fato para que eu pudesse comprar os meus brinquedos, comprar as coisas que eu queria naquela fase, na fase da infância. Então, quando você realmente consegue pegar essas histórias, pequenas que sejam, de superação e entender, teve algum momento da minha vida que eu consegui superar um obstáculo? Teve algum momento na minha vida que eu tive sucesso, mesmo que seja um sucesso pequeno? Ah, não foram milhões de faturamento, ok, mas foi um sucesso pequeno naquela minha época, poder fazer o picolé caseiro e vender esse picolé para os meus vizinhos, ganhar o primeiro dinheiro para comprar os meus primeiros brinquedos. Então, quando eu olho para isso, eu penso: "Cara, se eu conseguir chegar nesse resultado quando eu tinha 7 anos de idade, eu posso muita coisa agora que eu sou adulto, que eu estou mais preparado para isso". Então eu começo a pegar exemplos positivos de mudança de vida, de teto, de rompimento de vida, de teto, aonde eu consigo realmente fortalecer a minha imagem, como que eu me enxergo como ser humano, como pessoa. É aquela voz interna dizendo: "Você consegue, você é bom o suficiente, você não sabe isso nesse momento, mas você pode aprender". Então esse é a primeira mudança interna, a mudança de identidade, de quem você está se enxergando hoje para quem você realmente quer se tornar. Então, qual que é a nova imagem que você quer enxergar de você mesmo? Isso faz grande diferença para que você consiga ligar com o segundo ponto, segunda virada mental que tem a ver com as crenças, que tem a ver com o que você acredita. Então, a primeira mudança é na identidade, para que somente a partir da identidade é possível você possa mudar o que você acredita. E agora eu quero te falar um pouco mais sobre as crenças e como que isso é tão importante nesse processo de rompimento. E que crenças eu mesmo tive que mudar internamente para que eu conseguisse romper esse teto e faturar ali múltiplos milhões de reais todos os anos. Eu me lembro que em casa eu sempre escutei, com 20 anos de idade, a primeira empresa que eu fui abrir, a minha mãe ela falou assim: "Endrigo, pensa bem porque empresário sofre muito, empresário tem que trabalhar demais, empresário talvez não dorme de noite, então pensa bem se é isso que tu quer para tua vida". Naquele momento aquilo me machucou um pouco, falou: "Cara, mas não é isso que eu acredito. Por que que minha mãe está dizendo isso?". Porque com base nas experiências dela, o que ela via, o que ela acreditava, talvez fosse aquilo. Mas eu me questionava: "Será que eu preciso acreditar que é exatamente isso?". E naquele momento eu decidi acreditar que o empresário de sucesso, ele tem liberdade, ele dorme bem, ele vive uma vida boa, ele ganha dinheiro, ele faz bem para outras pessoas, ele gera valor para o mercado. E foi nesse momento que eu já entendi um pouco mais sobre a importância das crenças. Eu entendia que dentro de casa talvez eu teria crenças mais limitantes e tá tudo bem, faz parte pelo background que meus pais passaram, né, pela vida que eles tiveram antes da minha, mas eu precisava entender que minha vida ela precisava ser diferente. Então, eu precisava acreditar em coisas diferentes do que os meus pais acreditavam. Meus pais acreditavam na época, por exemplo, que o dinheiro ele é bom, mas só o suficiente. Então você tem que ter um pouquinho de dinheiro para poder comer, poder viver bem, poder dar coisas para sua família. Mas eu acreditei naquele momento que eu precisava ganhar muito dinheiro, até mais dinheiro do que eu precisava gastar. Porque dinheiro é bom, quanto mais dinheiro eu tenho, mais projetos eu posso abrir, mais pessoas eu posso ajudar, mais feliz eu vou estar, porque eu vou poder usar esse dinheiro
não é o dinheiro que vai me deixar feliz exatamente, mas ele vai me proporcionar experiências que vão me deixar feliz. Então ele vai me proporcionar uma viagem, uma casa bacana, um carro confortável, seguro para minha família, uma boa alimentação, uma boa janta, um restaurante legal, bacana. Então eu precisei entender naquele momento que a crença sobre o dinheiro precisava mudar. Então eu mudei a crença sobre o que eu acreditava a respeito do dinheiro. Quando eu tinha por volta dos meus, talvez 30 e poucos anos, ali por 19 anos, 2019, desculpa, foi quando eu rompi o teto talvez de milhares de reais por ano para milhões de reais por ano. Por quê? Eu comecei a andar com pessoas diferentes, pessoas que já estavam alcançando milhões de reais por ano. Eu comecei a mudar a identidade, então o que eu visualizava, me enxergava como pessoa. Então comecei a me visualizar como uma pessoa realmente de sucesso, que teria condições de alcançar os meus objetivos, e eu começava a adquirir novas crenças. E a partir disso, eu comecei a entender, ali de 2018, 19, que eu precisava adquirir novas habilidades. Então não basta a gente se ver como alguém melhor, alguém vencedor, não basta a gente acreditar que o dinheiro é importante, que o dinheiro é algo que ele vem como uma bênção, não basta eu mudar as minhas crenças, eu tenho que também, além da identidade das crenças, eu preciso mudar as minhas habilidades. Então, se eu quero realmente empreender, criar um negócio multimilionário, eu preciso investir em habilidades de marketing, habilidades de venda, e foi isso que eu entendi naquele momento. Principalmente habilidades na época que eu adquiri de tráfego pago, então Meta Ads, Google Ads, poder investir esse dinheiro nessas plataformas, anúncios, vídeos de vendas, páginas de vendas, infoproduto. Então, naquele momento eu entendi que se eu tivesse um produto físico, talvez eu teria uma escala menor, porque eu teria que lidar com a logística, com o custo do produto. Quando eu fui para um produto digital, para um infoproduto, eu precisava produzir aquele produto apenas uma única vez, e aí eu conseguia escalar e vender esse produto milhares de vezes. E foi isso que eu fiz praticamente em 3, 4 anos de empresa ali, 2019, 21, 22, 23, a gente vendeu mais de 200.000 unidades de produtos digitais, produtos em vídeo, em PDF. Então a gente entendeu naquele momento que a venda digital poderia não, né? A venda digital fez com que a gente rompesse esse teto. E aí, falando das habilidades, eu desenvolvi habilidades de tráfego pago, eu escrevi a copy também em alguns dos meus projetos. Então, lá no início, a gente comprou um curso do John Benson, que é um grande copywriter, então eu escrevia grandes cartas de venda várias vezes. Eu acabei ficando mais voltado para o tráfego pago, mas lá no início da minha trajetória eu também estava entendendo um pouco mais sobre copy. E isso fez com que eu pudesse ligar esses pontos entre o tráfego e a copy. Então eu ligava tráfego com copy, entendia de funil de vendas e conseguia replicar isso para que o resultado pudesse vir. Então, entendam que as habilidades, elas primeiro começam aqui na mente. Então eu fui me aprendendo sobre tráfego pago, copy, marketing digital, canais de vendas. E a partir desse entendimento mental, eu ia colocando ele em campo, em ação. Então, tinha mais a ver com o que eu aprendia mentalmente e o que eu executava. Quais eram as ações que eu tomava. E com base nessas nos erros e acertos dessas ações, eu ia voltando para minha mente esse conhecimento, se transformava em sabedoria. Então, não era só um conhecimento onde eu pegava esse livro X aqui, estudava esse livro e agora eu sei. Não, eu estudava o livro, ia lá, errava, perdia dinheiro, até acertar a mão, ganhar dinheiro e aprender na prática. Então, da mesma forma que eu ganhei milhares, milhões de reais naqueles anos, eu gastei milhares de reais em coisas que não deram certo. Eu lancei produtos que não deram certo, campanhas que não deram certo. Eu perdi dinheiro nessas campanhas. E talvez a maioria das campanhas que eu subi, elas deram errado. Mas a minoria das campanhas que eu subi deram certo e pagaram as contas das que deram errado e ainda sobrou dinheiro.
Então você precisa entender que dentro do jogo dos negócios, a maioria das coisas que você vai fazer não vai dar certo, mas a minoria que dá certo paga a conta das que deram errado e ainda sobra dinheiro e sobra muito dinheiro. Então, quando você entende que desenvolver competências, a sabedoria, não é só o conhecimento de ver um curso, um livro e achar que já sabe. Não, é o tu viu o curso, viu o livro, vai lá, coloca em prática, erra, acerta e vai criando a sabedoria, vai desenvolvendo essa habilidade. Então, a habilidade de marketing, digital principalmente, tráfego pago, tráfego orgânico, produção de conteúdo, de vídeo de anúncio, de vídeo de vendas, página de venda, conversão, e-mail marketing, tudo isso são habilidades que eu desenvolvi para poder romper esse teto. Então, quando tu está olhando para o digital, antes eu vendia apenas na nossa região, Rio Grande do Sul. Quando eu vendia porta a porta, quando eu ia visitar as empresas. Com o marketing digital, eu pude romper essa barreira. Em vez de atender lá centenas de clientes, eu atendia milhares de clientes desse lado aqui. Então a porta se abriu, o mar se abriu. E foi isso que eu entendi, além dessas habilidades, que muitas vezes o jogo do modelo de negócio é importante. Então, quando você está no modelo de negócio certo, quando você tem o digital aberto, cara, Google Ads, Meta Ads, Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, blog, site, quando você entende que a internet é um mar gigante de oportunidade, você realmente começa a romper essas barreiras. Só que percebe uma coisa: primeiro, eu precisei mudar o meu ambiente, então as pessoas que eu estava andando. Depois eu precisei mudar a imagem que eu tinha de mim mesma, né? Eu precisava enxergar eu de uma outra forma. Depois eu precisei mudar as crenças, o que eu acreditava sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre ser empresário. Isso levou anos, não foi do dia para a noite. Depois eu precisei desenvolver competências, habilidades práticas, a sabedoria, não só o conhecimento, a informação, mas a sabedoria, a habilidade de colocar em prática e fazendo essa interação com a realidade, com a ação na prática, no campo de batalha. E isso fez com que eu pudesse praticamente romper essas barreiras. Parece simples o que eu estou te dizendo, mas essa mudança interna, ela requer o quê? A humildade de olhar para os próprios medos e inseguranças e dizer assim, cara, eu tenho essas dificuldades aqui, deixa eu me trabalhar, deixa eu me tratar, deixa eu resolver esses traumas. Conforme você vai resolvendo esses traumas, você vai subindo de degrau, de nível. Talvez num primeiro momento parece ser difícil, parece que as coisas não mudam, leva muito tempo, mas ele é um empilhamento de conhecimento. Você vai empilhando, empilha, 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 empilha. O resultado ele não vem no primeiro momento, mas quando você rompe essa barreira interna, porque essa barreira, esse teto, digamos assim, de crescimento, ele é primeiro interno. Quando você rompe o interno, parece que o resultado vem do dia para a noite, que foi o que aconteceu comigo. Eu não tive o resultado do dia para a noite, eu não saí de 2019 para 2020 com múltiplos milhões de faturamento. Eu precisei me trabalhar anos, empilhar sabedoria, empilhar, empilhar, erro, acerto, para lá em 2020 ter esse estalo, essa mudança repentina de resultado. Então essa construção ela é muito importante e você precisa investir primeiro no seu autodesenvolvimento, no seu desenvolvimento de dentro para fora. Não é ao contrário, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E por que que a maioria das pessoas trava exatamente nesse ponto? Eu entendia naquele momento da minha jornada que eu queria aquele resultado já nas primeiras ações que eu estava fazendo. Mas conforme elas não iam acontecendo, nenhum gerando resultado, eu continuava persistente, resiliente, muitas vezes até um pouco teimoso. Então hoje eu entendo que a maioria das pessoas elas falham nesse processo porque elas acreditam que elas precisam ter resultado rápido. Então quando elas não têm, elas desistem. Elas vão fazer outra coisa, dizer assim, bah, isso aqui não é para mim. Aí já coloca uma crença na mente aqui, dizendo assim, não,
isso aqui não é para mim, eu não sou capaz, eu não consigo. Só que esses primeiros obstáculos são muito importantes de entender que eles precisam ser rompidos, e a maioria trava justamente nisso, porque não tem a paciência, a resiliência de trabalhar, de continuar, de entender que é um passinho pequeno todos os dias, não tem atalho. Por mais que alguns gurus ali da internet te falam: "Não, olha, eu tenho uma fórmula, eu tenho um atalho", não existe atalho. Eu vou te dizer que sempre que eu acreditei que teve um atalho, olha, cara, eu comprei uma promessa de alguém que disse que tinha um atalho, uma fórmula para eu poder ganhar dinheiro mais rápido. Foi exatamente isso que me tirou do meu foco, do meu rumo. Fez com que eu perdesse tempo, perdesse dinheiro, certo? E não tivesse alcançado nada. Então, atalhos não existem. O caminho ele precisa ser construído. Tu vai construindo o caminho ao longo do tempo. Então, não caia nessa armadilha de achar que as coisas são feitas do dia para a noite. Tenha resiliência, tenha paciência, continue em frente, vá rompendo pequenos obstáculos todos os dias, porque a maioria falha justamente nesse ponto. Então não caia nessa armadilha. Eu quero que você diga nesse vídeo, nesses comentários, o que está te impedindo de romper o teu próximo teto. É algo interno? É algo externo? Qual é a dificuldade, principalmente a dificuldade interna? Eu quero que você me diga aqui nesses comentários qual que é a dificuldade interna que está te impedindo de alcançar o teu próximo nível. E eu mesmo vou te responder, a gente vai trocar ideias aqui. No que eu puder te ajudar, eu vou estar te ajudando aqui nos comentários, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, se inscreve no meu canal e compartilhe com alguém que esteja passando por essa mesma situação. Muito obrigado por ter assistido até aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.